Bronquite crônica, enfisema pulmonar, problemas que atingem milhares de pessoas em todo o mundo e que fazem parte da chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Na maioria das vezes, esses problemas são causados pelo cigarro. No Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas sofrem com a doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas somente 10% sabem. A maior parte da população nunca fez um exame específico para diagnosticar. O método é chamado espirometria e nós vamos conhecê-lo ao vivo com o repórter Marcelo Siqueira. Marcelo, como é que é o exame, hein? Bom dia. Bom dia, Pedro Paulo. A espirometria, ela utiliza um equipamento que mede a quantidade, o volume de ar que se movimenta pelos brônquios, que é esse equipamento aqui. Agora, como que ele funciona, isso a gente vai saber agora com o Dr. Alberto, pneumologista. Bom dia, como é que funciona a espirometria? Bom dia. Na verdade, a espirometria, como você falou, é o método através do qual a gente mede o volume de ar que passa pelos brônquios. Então, existem várias doenças, entre elas, por exemplo, a asma brônquica, popularmente chamada de bronquite asmática, e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que engloba enfisema pulmonar e bronquite crônica, que são doenças relacionadas ao cigarro. Essas doenças, elas determinam uma obstrução dos brônquios. E como é que se detecta? Primeiro tem que usar aquele prendedor ali de nariz, né? Aquele azul, aí depois... E aí a pessoa sopra no equipamento, como vocês podem observar. Você tem a curva aí é o volume de ar corrente que a pessoa está respirando normalmente. A pessoa faz uma inspiração máxima e após a inspiração máxima, ela faz uma expiração forçada. E aí a gente mede o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é uma medida extremamente importante para medir o grau de obstrução ou de limitação do fluxo das vias aéreas. Essas curvas que estão aqui, a gente tem como mostrar essas curvas. A curva para baixo. Essas curvas, tanto essas aqui, essas linhas curvilíneas, quanto as outras que vão subindo, elas significam exatamente o quê? Exatamente. A curva de baixo significa o volume de ar que a pessoa inspira. E a curva de cima é o volume de ar que é expirado. E como eu falei, ele fica reduzido nas doenças obstrutivas. Por exemplo, quando tem enfisema, quando tem asma ou quando tem, por exemplo, bronquite crônica. O que é possível detectar com esse exame? Em primeiro lugar, nós detectamos através da espirometria, que é um exame extremamente fácil de ser feito, a gente detecta qual é a limitação do fluxo de ar que a pessoa está apresentando. Então, por exemplo, a gente pode indicar a espirometria para investigação de tosse prolongada, pessoas que apresentam expectoração crônica e pessoas que apresentam falta de ar aos esforços. Eu diria assim, do ponto de vista bem prático, um adulto que é ou foi fumante, que apresenta tosse com expectoração frequente, que tem pigarro matinal, que tem falta de ar aos esforços, se ele tiver 3 dessas questões respondidas esses itens positivos, é muito provável que tenha uma doença chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e é uma indicação formal fazer espirometria para fazer o diagnóstico e também avaliar a gravidade da doença. Agora, importante também é você detectar tudo isso bem antes para que a cura, podemos dizer assim, ou então amenizar a doença seja o mais rápido possível. Sem dúvida, porque daí a importância do Dia Mundial da Espirometria, que as principais sociedades respiratórias do mundo celebram esse dia para lembrar às pessoas e aos colegas médicos que existe esse procedimento, porque se ele for feito precocemente, você diagnostica precocemente as doenças para que inicie o tratamento para evitar as complicações. Tem alguma idade para identificar? Tem alguma idade que é indicada para as pessoas fazerem espirometria? O método ele pode ser feito a partir dos 5 anos de idade até 85, 80, ainda depende muito do fator cognitivo da pessoa. Se ela puder obedecer adequadamente às ordens feitas pelo técnico, não há nenhum problema, o exame não tem grandes contraindicações. Agora, tempo de fazer espirometria, parece que é rapidinho, né? A gente faz, geralmente o exame é feito aproximadamente em torno de 20 minutos, que são em 2 etapas. A pessoa faz a primeira etapa sem usar nenhum medicamento, depois usa um medicamento chamado broncodilatador, para saber quanto é que dilata o bronco da pessoa, para saber se ocorre um aumento do volume do ar, principalmente expirado, e depois a gente faz a nova manobra. E essa manobra broncodilatadora a gente utiliza principalmente para fazer o diagnóstico diferencial entre a bronquite asmática, a asma brônquica, e o enfisema pulmonar, porque no enfisema a gente não tem uma grande broncodilatação e na asma a gente tem, é mais reversível. Então, como a gente pode perceber, é muito fácil. Basta a pessoa tampar o nariz com aquele aparelhinho azul, o Eclipse, assoprar o equipamento, que vão sair aqui as curvas que vão mostrar exatamente como que está todo o problema da capacidade pulmonar ou não. Adriana? Obrigada, Marcelo.